Seja muito bem-vindo ao nosso mini curso básico de finanças para profissionais da beleza. Se é um profissional da beleza e sente dificuldade em administrar e gerenciar as suas finanças, fica comigo aqui nessa aula, que eu tenho certeza que eu vou te ensinar tudo o que tu precisa para colocar em prática a gestão aí no teu negócio. Meu nome é Christian e eu sou especialista em negócios na área da beleza há praticamente 10 anos e terei a honra de estar contigo até o final desse curso. O objetivo principal do curso. Aqui nós vamos te fornecer uma base sólida para o gerenciamento financeiro pessoal e do teu negócio. O que seria esse gerenciamento financeiro? É a gestão de todo o dinheiro que entra aí no teu negócio, todo o dinheiro que sai. A gente vai saber como controlar as despesas, como aproveitar os recursos, ou seja, aquele dinheiro que entra e usar a teu favor e favor, principalmente do teu negócio. As boas-vindas aqui a você que está comigo nessa aula. A nossa introdução, ela já começa te mostrando que o controle financeiro, ele é crucial para qualquer negócio, seja ele pequeno negócio, médio negócio, uma grande empresa, o controle financeiro ele precisa se fazer presente, certo? Então, no setor da beleza, não é diferente. Principalmente pequenos negócios encontram uma dificuldade muito grande em administrar o dinheiro que entra e também controlar o dinheiro que sai. Então, é sempre essa luta entre fazer com que entre mais dinheiro e, ao mesmo tempo, fazer com que os gastos diminuam. Mas essa aula, que até o final desse curso, eu tenho certeza que tu vai rever aí a gestão financeira do teu negócio e entender ela com uma compreensão muito mais fácil. Então, o setor da beleza, todo negócio na área da beleza, ele também precisa ter um controle financeiro. E quando você sabe gerenciar essas finanças, você pode evitar problemas futuros e permitir o crescimento sustentável do seu negócio. O que seria um crescimento sustentável? É um crescimento que tu consegue dar conta, um crescimento que tu consegue acompanhar, certo? Porque se tu tem um controle financeiro já no começo, e o teu negócio começa aos poucos a ter mais clientes, a crescer mensalmente, semestralmente, tu consegue sustentar isso, que é, tu entende já de um controle básico de dinheiro, que entra e que sai, e conforme mais dinheiro entra, os teus custos também aumentam, tu consegue sustentar isso dentro do teu negócio. Isso que seria um crescimento sustentável, certo? Então, esse curso ele vai te fornecer uma visão geral sobre como tu faz para gerenciar as tuas despesas e receitas, para tu criar um orçamento eficaz e estabelecer uma reserva de emergência. Você já tinha ouvido sobre esse nome reserva de emergência? Aqui nesse curso, até o final desse curso, tu vai descobrir o que é. Então, por que o controle financeiro é essencial? Bom, aqui a definição que eu posso te dar é que o controle financeiro ele se refere à prática de acompanhar e gerenciar todos os aspectos financeiros de um negócio, garantindo que suas despesas não ultrapassem suas receitas e que o negócio se mantenha lucrativo. Ou seja, as receitas, o dinheiro que entra, todo o dinheiro que entra, ele tem que sustentar o negócio e, ao mesmo tempo, dar lucro para o dono desse negócio. Aqui, eu posso já te reforçar que, quando a gente fala de faturamento, a gente está falando de uma coisa. Quando eu falo de lucro, estou falando de outro. Então, vale a pena reforçar aqui que faturamento é todo o dinheiro que entra no teu negócio. Pode ser que tu tenha um pequeno negócio e todos os meses, somando todos os clientes que tu atendeu, os produtos que tu vendeu, se tu vende algum produto, tu faturou 5 mil reais. Esse é faturamento, certo? Tudo que entra é faturamento. Lucro é aquele dinheiro que sobra. Quando eu pago minhas contas, quais são minhas contas? Aluguel, água, luz, telefonia, produtos que eu utilizo, o café que eu passo para os clientes. Então, depois que eu tiro e desconto tudo isso do meu faturamento, tudo descontado é o meu lucro, é o que sobra. Eu posso ter faturado 5 mil reais, a minha receita é 5 mil reais, e o que sobra, por exemplo, é 2.800 reais, certo? Então, 2.800 é o meu lucro. Alguns benefícios. Evitar dívidas. Tu consegue manter o teu negócio dentro dos limites financeiros e evitar gastos desnecessários. Por exemplo,
Se eu tenho um controle financeiro, uma gestão financeira eficiente do meu negócio, eu consigo colocar um limite financeiro e evitar gastos excessivos. Como que eu faço isso? Através de um controle. Aqui nós vamos ver como é importante o uso de planilhas. As planilhas fazem com que a gente enxergue os números dentro do nosso negócio. Planejar o crescimento, outro benefício. Por quê? Porque eu consigo permitir investimentos estratégicos de expansão. O que é um investimento estratégico? Vamos supor que tu atende aí no teu espaço, tu atende na tua casa, ou atende num salão alugado, um espaço alugado. Investimento estratégico é tu ver a possibilidade de atender mais clientes e com isso, com essa possibilidade em mãos, tu pensar em colocar uma segunda cadeira de atendimento aí no teu negócio. Trabalha com unhas, tu colocar um segundo ponto de atender para atender outro cliente. Se trabalha com cílios, colocar uma outra cadeira para atender. Se tu faz cabelos, colocar uma outra cadeira e quem sabe tu colocar uma outra pessoa para trabalhar contigo ali, um auxiliar. Então isso é um investimento estratégico. E com isso também a gente tem a expansão. O que é a expansão? É o crescimento. Então eu consigo, um dos benefícios é planejar esse crescimento e essa expansão, certo? Aqui outro ponto é garantir a saúde financeira. Por quê? Porque eu garanto que a empresa ela tem os recursos necessários para operar e prosperar. O que são os recursos necessários? É tudo que eu preciso para a empresa continuar funcionando, operando, né, operação e prosperando. O que é o prosperar? É crescer, evoluir, certo? Aqui tem um exemplo prático. Um salão que implementa um controle financeiro mais rigoroso, ele identifica que está gastando demais com produtos de cabelo. Com essa informação em mãos, ele pode negociar melhores preços com fornecedores ou buscar alternativas mais econômicas. E como que eu faço para controlar as despesas e receitas? Existe algum método, alguma forma? Sim, e aqui eu vou te explicar. Métodos para monitorar essas despesas. Software de gestão. O que são softwares de gestão? São aplicativos que eu consigo fazer o gerenciamento dos meus clientes, do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, entre outras funções. A gente tem vários softwares de gestão, mas aqui eu usei alguns exemplos e eu acredito que o mais conhecido, que tu vai se identificar com o nome, é o Trello, que tu consegue acompanhar as despesas e receitas. Existem vários e vários softwares de gestão. Eu até te aconselho que tu utilize, se tu tem um pequeno negócio, que tu utilize um aplicativo pelo celular mesmo. Se tu tem o iOS, se tu tem o Android, tu vai lá no teu aplicativo de aplicativos, onde tu baixa os aplicativos, e tu baixa aplicativos para gestão de salão, gestão de clínicas, gestão de barbearia. Consegue baixar eles gratuitos, tem muitos gratuitos. E ali nesses aplicativos gratuitos, tu consegue cadastrar o teu cliente, controlar também as despesas, porque ali tu consegue colocar o dinheiro que entra. O cliente realizou um serviço contigo de corte de cabelo. Ali tu consegue botar o nome do cliente, colocar o serviço, a data. Então, com os gratuitos, já consegue ter uma boa gestão de todo o dinheiro ali do cliente que entra, o serviço que o cliente faz, quanto que o cliente gastou, né? Quanto que o cliente pagou, entre outras funções. Planilhas também, quem utiliza o Excel, sabe utilizar o Excel, se dá bem com o Excel, ali tu consegue registrar e categorizar os gastos, não só os serviços que realizaram no teu salão, no teu espaço, mas também os gastos, certo? Aqui algumas técnicas para acompanhar as receitas. Primeiro ponto, que é fundamental e muito necessário, é registrar diariamente, certo? Então, todas as entradas de dinheiro, elas precisam ser registradas diariamente, seja no software de computador, seja no aplicativo de celular, ou seja numa folha de papel impressa, onde tu vai colocar ali o nome do cliente, o serviço que ele realizou e o valor que ele pagou. Do lado do valor que ele pagou, tu vai colocar como que ele pagou. Ele pagou em Pix, pagou em dinheiro, pagou em cartão de crédito, então anota isso diariamente, para ter o controle da tua finança, para controlar as finanças do teu negócio. Relatórios regulares. Com esse controle diário, eu consigo criar relatórios semanais e mensais. Por quê? Porque o básico eu tenho a informação, que é a informação
básico eu tenho, que é a informação diária de entradas e saídas. Então, com isso, eu consigo fazer um relatório semanal, mensal. E por que esse relatório de semanal, mensal, é importante para mim? Porque eu consigo enxergar o meu fluxo de caixa, certo? Então, a importância dessa categorização, dessa separação, dessa organização, faz com que eu separe as despesas fixas. O que são as fixas? Aluguéis, salários, por exemplo, outra despesa fixa é conta de luz, conta de água, conta de internet. E o que são as despesas variáveis? São, por exemplo, materiais, os materiais dos produtos cosméticos que eu utilizo, as comissões que eu pago para que se alguém trabalha comigo, entre outros. Por quê? Porque todo o custo, a despesa fixa, ela é aquela que, diferente de quantas vezes na semana eu trabalhar, diferente de quantos clientes eu atender, elas sempre estarão lá, certo? E as despesas variáveis, os custos variáveis, são aqueles que dependem do número de pessoas, de clientes que entrarem em contato comigo e virem fazer um serviço comigo. Por quê? Porque varia de mês para mês. Se eu atendo mais cliente, eu gasto mais produto. Eu gasto mais pó de café, eu gasto mais açúcar. Agora, se eu atendo menos cliente, eu gasto menos produto cosmético, eu gasto menos pó de café. Eu tenho que passar menos vezes café, eu utilizo menos papel higiênico no meu banheiro do meu espaço, assim por diante, certo? Então, consigo ter uma análise precisa. Aqui tem um exemplo prático. Um cabeleireiro autônomo, ele usa uma planilha para registrar os pagamentos recebidos e despesas associadas a cada cliente, como, por exemplo, os produtos usados. Isso faz com que ele identifique mais fácil quais serviços são mais lucrativos e consegue ajustar os preços se necessário. Por exemplo, se esse nosso exemplo, cabeleireiro, ele viu que identificou que o serviço mais lucrativo para ele é um alisamento, ele consegue ajustar o preço desse alisamento. Então, ele consegue colocar ele mais caro, né? Se ele identificou, se ele conseguiu enxergar uma possibilidade ali de ganho em cima daquele serviço, ou ele pode diminuir o valor, certo? Se ele está bem organizado com as suas finanças, isso não vai lhe dar um prejuízo, ele consegue aí estar diminuindo esse valor e, nesse caso, aí até com um bom desconto, a probabilidade de atrair mais clientes ela aumenta. Crie um planejamento financeiro simples. Como que a gente faz isso? Como que colabora um planejamento? Você vai definir objetivos. Por exemplo, você vai aí estabelecer metas financeiras. Por exemplo, tu quer aumentar teu faturamento? Quer reduzir teus custos? Então, tu vai definir, em primeiro momento, essa tua meta financeira. Em segundo ponto, tu consegue ter uma projeção de receitas e despesas. O que são receitas? Tudo que entra. O que são despesas? Aquilo que sai. Então, tu consegue estimar o que tu espera ganhar nos próximos meses. Por quê? Porque tu estabeleceu uma meta financeira. Então, fica muito mais fácil de enxergar os teus números e, com isso, tu projetar aí para o futuro, né, estimar o que tu quer ganhar e o quanto mais tu quer continuar economizando, certo? Aqui a gente tem também a definição de objetivos financeiros. Curto prazo, eu quero comprar equipamentos para o meu salão. Eu quero comprar equipamentos para a minha clínica de estética. Eu quero comprar equipamentos aí para a minha esmalteria. A médio prazo, o que seria? Aumentar o número de clientes regulares. Sabe aqueles clientes recorrentes? Eu posso, a médio prazo, pensar em aumentar o número desses clientes. E a longo prazo, expandir para um novo local. Quem sabe aumentar meu local de trabalho, construir mais, ou alugar, ou ir para outro lugar onde é maior, onde eu consigo atender mais pessoas e assim por diante. E no nosso exemplo, uma designer de sobrancelhas, ela pode planejar comprar um conjunto aí de instrumentos, ferramentas, dentro dos próximos 6 meses, ajustando, obviamente, as despesas e receitas para alcançar essa meta dela. E como que eu monto um orçamento eficiente? Aqui tem a estrutura básica de um orçamento, certo? Receitas, todo o dinheiro recebido. Vendas de serviços, vendas de produtos. Aqui uma separação, tá? O que é uma venda de serviços? Você que realiza, que faz um cabelo, faz uma mecha, faz um alisamento, que faz uma unha, que faz uma sobrancelha, que faz um alongamento de cílios, que faz uma depilação, que faz uma limpeza de pele, isso você está prestando um serviço. Então, você está vendendo um serviço. O que são os produtos? São, por exemplo, um kit de manutenção para cabelos cacheados, um kit de manutenção para cabelos lisos,
um esmalte que tu vende para o teu cliente. Então, todo o dinheiro que tu recebe do teu serviço oferecido ou de um produto vendido é a tua receita, certo? Despesas fixas. Aqui, dentro dessa estrutura básica de orçamento, as despesas fixas são aluguel, salários e contas. Eles sempre estarão lá. E as despesas variáveis são produtos de beleza, comissões, insumos, né, pó de café, açúcar, adoçante, entre outros. Aqui tem exemplos de orçamento. Um salão ele pode ter um orçamento mensal que aloca uma parte das receitas para manutenção de equipamentos, uma parte para o marketing e outra parte para a reserva de emergência. Lembra que lá no começo nós falamos sobre reserva de emergência? Daqui a pouco eu já vou explicar o que seria. Então, esse salão ele pode ter um orçamento que separa para, guarda um dinheiro, digamos assim, para fazer a manutenção de um equipamento que estraga, se é um secador, uma chapinha, se é algo que ele utiliza no dia a dia para fazer o serviço. Para o marketing, se é para uma publicidade paga na internet, se é para fazer um cartão de visita, se é para fazer folders, né, para divulgar o seu negócio, e uma outra parte com reserva de emergência, que a gente já vai ver o que seria essa reserva de emergência. Aqui eu coloquei um ponto importante, que são as ferramentas que eu recomendo, certo? Aí a gente tem dentro dos aplicativos, a gente tem planilhas do Google, que todo mundo tem acesso às planilhas facilmente, ou aplicativos de finanças para pequenas empresas. O que seriam esses aplicativos? São, por exemplo, os aplicativos que tu baixa no teu celular mesmo, aplicativos gratuitos. Tu vai lá no Play Store, tu vai lá dentro do teu aplicativo e tu baixa no celular. Então, isso faz com que tu tenha um controle, essas ferramentas, elas te ajudam a controlar as finanças do teu negócio. E gratuitas. Aqui tem um exemplo prático. Uma manicure, ela usa uma planilha de orçamento para calcular os gastos com os produtos e calcular o valor a ser reservado para manutenção de equipamentos e marketing. Então, esse nosso exemplo aqui é uma manicure, mas tu pode ser uma extensionista de cílios, uma designer de sobrancelhas, uma depiladora profissional, então tu vai jogar esse exemplo para a tua área. A necessidade da reserva de emergência. Chegamos a tal reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É um fundo de dinheiro guardado para cobrir despesas inesperadas, como manutenção urgente ou quedas temporárias na receita. Sabe aquele período que diminui os clientes? Isso são as chamadas quedas temporárias na receita. Cálculo do valor ideal. A gente recomenda de você ter de 3 a 6 meses de despesas operacionais como reserva, certo? Recapitulando aqui, a reserva de emergência é um fundo de dinheiro guardado para cobrir despesas inesperadas. Tem que trocar uma cadeira, tem que trocar um espelho, precisa trocar algo urgente, essa reserva de emergência é de lá que tu vais pegar o dinheiro e vai fazer essa reforma, fazer essa mudança, se é algo importante para tu continuar atendendo, se é uma reforma de uma parede, se é um equipamento novo que precisa ser substituído, a reserva de emergência vai te salvar. Aí. Aqui tem alguns exemplos. Equipamento quebrou. Se uma máquina de corte, por exemplo, de cabelo quebra, a reserva vai cobrir esse custo do conserto. Se deu para consertar, tu vai pagar com a reserva de emergência. Se não deu para consertar e precisa comprar outra, tu vai ou usar o dinheiro da reserva de emergência para comprar, ou se o dinheiro ainda não é o suficiente, tu vai pelo menos somar um outro dinheiro para te ajudar aí nesse custo. Queda da demanda. Durante períodos de baixa demanda, a reserva ajuda a cobrir despesas fixas. Por exemplo, um mês que geralmente é um mês que dá uma queda nos atendimentos. Começo de janeiro, do dia 31 ali até o dia 15 de janeiro. Deu uma caída aí nas tuas entradas de dinheiro no teu negócio, essa baixa demanda, tu consegue utilizar essa reserva de emergência para cobrir as tuas despesas fixas. Por quê? Mesmo com entrando menos dinheiro no teu negócio, as tuas despesas fixas, como aluguel, luz, água, internet, elas vão continuar vindo. É aí que tu pega essa reserva de emergência para te ajudar. Como que eu faço para criar e manter uma reserva de emergência? Aqui alguns passos. Defina um valor inicial. Começa aí com um valor pequeno e aumente aos poucos. Começa com R$50 por mês. Começa com R$100 por mês. Começa com R$80 por mês.
O importante é que você comece pequeno e depois aumente aos poucos. Automatizar contribuições. Aí tu configura transferências automáticas para essa conta reserva. Quem utiliza aplicativos aí como PagSeguro, muitas máquinas de cartão, se você tem máquina de cartão, um exemplo é uma do PagSeguro. Então, esse aplicativo do PagSeguro, onde o dinheiro que entra, que o cliente passa o cartão na tua máquina, já entra para a máquina, para a conta do PagSeguro, para a tua conta, ali tu pode configurar uma parte desse valor para ir de forma automática para uma conta reserva, certo? É uma maneira mais fácil de controlar e tu consegue automatizar isso, não precisa ficar dependendo aí de lembrar de fazer sempre, certo? Então, algumas dicas aqui para manter e crescer. Você precisa revisar regularmente. Tudo que a gente falou até agora precisa ser revisado sempre. Tu precisa avaliar essa reserva anualmente e ajustar conforme necessário. Se tu viu que tu precisa colocar mais dinheiro ou que tu já está colocando, reservando é o suficiente, você mantém ou aumenta o valor de dinheiro para direcionar essa reserva. Adiciona uma porcentagem dos lucros. Você direciona uma porcentagem dos lucros para a reserva. Dinheiro, esse mês entrou mais dinheiro em teu salão, foi um mês bom, mês próspero, coloca mais dinheiro para a reserva. Engorda essa conta da reserva, certo? Aqui uma incorporação do planejamento. Você vai incluir a reserva como uma linha de despesa no planejamento financeiro para garantir sua manutenção. Essa dica aqui, ela é de ouro. Por quê? Se tu colocar a tua reserva de emergência, que é como se ela fosse obrigatória, como se ela fosse uma despesa todo mês, tu não vai colocar lá dinheiro somente quando as coisas estiverem muito boas. Tu vai imaginar que aquela reserva de emergência, ali do teu negócio, é uma conta mensal que tu tem que pagar. Igual tu paga as tuas guias, se tu é MEI, paga as tuas guias do MEI, tu paga teu aluguel, tu paga a tua luz. Essa reserva de emergência ela vai virar uma despesa aí no teu planejamento, certo? Aqui um exemplo, um salão de beleza ele pode começar com um valor pequeno na reserva e adicionar aos poucos todo mês uma porcentagem na receita. Então, isso vai fazer com que ele garanta que a reserva cresça ao longo do tempo. Então, aos poucos eu vou adicionando mais nessa minha reserva, aos poucos eu vou colocando mais R$10, mais R$20, mais R$50. Quando eu vejo, eu já estou com uma reserva de emergência bem interessante. Uma reserva de emergência que, se eu não precisei utilizá-la, eu estou com um valor bem grande aí na minha conta já, parado ali para uma emergência que possa vir a acontecer no meu negócio, para o meu negócio continuar funcionando, mesmo se alguma crise financeira acontecer. Aqui a gente vai monitorar e avaliar seu desempenho financeiro, certo? Vamos fazer uma breve revisão. Análise mensal. Você vai revisar receitas, despesas e lucros mensalmente. Se já tem um negócio, você vai começar agora mesmo, imediatamente. Já trabalha, já tem um pequeno negócio, um médio negócio, um grande negócio, não está fazendo isso, você vai revisar e fazer uma análise das receitas, do que entra, as despesas e o lucro, o teu lucro mensal. Comparação com orçamento. Você vai comparar o desempenho real com o orçamento planejado. Então, tu vai comparar agora o teu desempenho real, que está acontecendo agora, com o orçamento planejado, com a previsão aí do futuro que tu quer, da forma que tu quer que seja o teu negócio, certo? Aqui tem algumas ferramentas de acompanhamento. Relatórios financeiros, você vai gerar relatórios financeiros para visualizar a saúde financeira do teu negócio. Pode ser papel e caneta, ao teu modo, pode ser uma agenda de controle, certo? Algo que fique fácil para você. Aqui você vai analisar as tendências. O que significa isso? Você vai identificar padrões e ajustar estratégias conforme necessário. Você vai ver tudo o que mais acontece no teu negócio, quais são os serviços mais procurados no teu negócio e vai ajustar estratégias conforme tu observou isso e conforme essas informações tu vai ajustar estratégias para tu conseguir fazer com que essas tendências, esses serviços mais ofertados no teu negócio, eles tenham cada vez mais, gerem cada vez mais receitas, certo? Quais são as métricas a serem monitoradas? O ticket médio, que é ticket médio? É o valor médio gasto pelo cliente. Então, se o cliente A é um cliente que ele sempre vem e faz só um tipo de serviço,
Aquele valor daquele serviço é o ticket médio gasto por agendamento, por cada vez que o cliente vem no salão, é o ticket médio daquele cliente, certo? Quando a gente faz um levantamento do ticket médio de cada cliente, a gente precisa fazer um levantamento geral do ticket médio daquele cliente, se ele vem 2 vezes no mês, se ele vem a cada 2 meses. Então, eu preciso ter um ticket médio de gasto, uma métrica daquele cliente baseado, pelo menos, uma média de pelo menos 3 meses. Se eu vou dar um exemplo aqui para quem é cabeleireira. Se aquele cliente teu só faz alisamento, ele só volta para retocar a raiz, então ele só volta para retocar o alisamento, ou seja, retocar a raiz. Então ele vai voltar daqui a 1 mês e meio, 2, então tu tem que fazer uma soma do ticket médio desse cliente no tempo que ele vem, pelo menos os 3 meses. Se ele vem a cada 1 mês e meio, no período de 3 meses, esse cliente terá vindo 2 vezes. E se ele pagou R$200, ele paga R$200 o alisamento, e na outra vez ele veio e pagou R$200 o alisamento só, esse é o ticket médio aí, a projeção do valor gasto daquele cliente dentro do teu negócio, certo? Existem formas de aumentar o ticket médio? Existem formas de colocar mais serviços ali à disposição daquele cliente para ele aumentar esse valor deixado no teu negócio. Mas isso é assunto para outra aula. Taxa de ocupação. Aqui tem o percentual de tempo que o salão está ocupado. Eu preciso saber se, geralmente, se eu tenho um horário de abertura, se eu abro sempre meu salão, meu negócio, das 9 da manhã às 18 horas da tarde. Qual o período médio aí que ele fica aberto? Será que ele fica aberto todo esse tempo, mas ele está ocupado todo esse tempo? Porque pode ser que eu, analisando essa taxa de ocupação, eu perceba que eu abro de manhã, mas geralmente 2 vezes na semana eu tenho clientes de manhã. A maioria dos meus clientes são no período da tarde até a noite. Então, essa taxa de ocupação é uma informação importante que tu precisa ter aí na ponta da língua e saber de cor. Aqui tem um exemplo. Um cabeleireiro, ele monitora mensalmente o ticket médio e percebe uma queda. Ele usa essas informações para ajustar a sua estratégia de preços ou promover serviços adicionais. Com essa informação, ele consegue obter, através da informação, uma estratégia dos preços, aí revisar os seus preços e promover serviços adicionais. Se aquele cliente está vindo e fazendo só um retoque de raiz do alisamento a cada 2 meses, o que seria promover serviços adicionais? Eu posso incluir uma unha para aquele cliente, certo? Eu posso incluir uma terapia capilar. Se eu tenho isso no meu salão, posso incluir uma maquiagem, posso incluir uma limpeza de pele, e assim por diante. Aqui eu separei algumas dicas para uma gestão financeira eficiente. Dicas super práticas. Separar finanças pessoais e profissionais. Isso é de lei, certo? Isso é uma lei dos profissionais da beleza. A gente precisa manter as contas bancárias separadas, se possível, para evitar toda e qualquer confusão. Revisar despesas regularmente. Faça uma análise mensal das despesas para identificar áreas de economia, certo? Tem pontos que a gente pode economizar. Muitas vezes é o custo de um copo descartável, é o custo de um papel toalha, esses descartáveis que tu utiliza no teu negócio. Então, essa análise, tu vai nos pequenos pontos ali e tu consegue identificar áreas que tu pode economizar um pouquinho mais, certo? Manter a documentação adequada. Guarde todos os recibos e registros de transações. Você precisa guardar todo e qualquer recibo e registro de qualquer transação financeira que você fizer. Isso é muito importante. Se possível, busque uma consultoria. Se você conhece alguém próximo a você que pode te auxiliar nisso, se você é essa pessoa, então, você já está à frente dos outros negócios, então, muitas vezes a gente não tem acesso a alguém da família, um amigo, alguém que possa nos ajudar. O contador, muitas vezes, fica inviável para a gente pagar, né? Depende do que entra no nosso salão, aí a gente não tem condições de pagar. Então, se você é essa pessoa, se você está que nem você está aqui agora adquirindo esse conhecimento, você mesmo pode ser a sua própria consultora e fazer essa gestão financeira eficiente do seu negócio. Quais são os erros comuns que nós precisamos evitar?
Não nos planejar para imprevistos. A gente não ter uma reserva para emergências pode levar a dificuldades financeiras. E outro é ignorar pequenos gastos. Os pequenos gastos, eles podem se acumular e impactar demais o orçamento. Às vezes é um custo bobo, é um valor baixo, mas eles podem impactar demais aí no nosso orçamento, certo? Aqui tem um exemplo. Uma esteticista, ela evita misturar receitas do seu trabalho com despesas pessoais. Assim, ela garante uma visão clara do desempenho financeiro do seu negócio. Conclusão. Aqui, a gente vai recapitular alguns pontos, certo? A gente vai entender que tudo que a gente viu até agora, nessa recapitulação dos conceitos abordados aqui, a gente viu o controle de despesa e receita, o planejamento financeiro em si, orçamento e a reserva de emergência. É tão importante e muitas vezes esquecida, desconhecida reserva de emergência. Chegamos ao final desse curso. Então, agradeço por estar comigo até aqui. Lembrando que teremos outros cursos oferecidos de forma gratuita aqui no canal do Instituto Luna no YouTube. E se você quer ter acesso a estes outros cursos que estão vindo já nas próximas semanas, eu te convido, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário aqui no curso, comenta se esse curso foi útil para você, comenta algo que você aprendeu nesse curso que vai fazer, sim, toda a diferença aí no seu negócio, comenta a sua cidade também, comenta sobre o curso, comenta sobre a sua área de atuação, que a gente fica muito feliz em saber de onde você é, qual tipo de nicho você atua hoje. E lembrando que se você quiser solicitar o certificado desse curso, o certificado também é gratuito, você clica no link que vai estar aqui no comentário dessa aula e te vejo nos próximos